Oi, oi, para você que nos acompanha, tudo bem? Você tá aqui em mais um episódio dos podcasts do Gás Conecta, que a gente discute muita inovação, muita tecnologia e fala muito, principalmente, de futuro. E hoje o papo vai ser sensacional. A gente vai falar mais uma vez de inteligência artificial e com uma mulher que começou a programar aos 10 anos de idade e há 25 é formada em ciência da computação. É muita história boa por aqui hoje, né, Gisá? Como sempre, a gente arranja umas duplinhas boas. Como sempre. Professora, muito obrigada pela sua presença. O palco é seu, se apresente aí pra galera. Bom, então eu sou a Luciane Schwalb, eu sou professora aqui da SPM, né? E também sou head de alianças e parcerias da Ilegra, uma empresa de tecnologia, mais de 20 anos de mercado. E tô nessa área, né, como vocês já falaram, há 25 anos formada em ciência da computação, então muita coisa aconteceu desde lá. Meu sobrinho de 16 anos, ele sempre diz que ele inveja muito a gente, porque nós somos de uma geração que passou do analógico para o digital, que ninguém passou por isso além da nossa geração, então que isso é muito bacana. Então a gente tem aí muita história para contar nesse tempo todo, né? E sim, comecei com 10 anos a programar. Já queremos entrar nessa, então. Já queremos saber como é que foi esse despertar para a tecnologia com 10 anos e principalmente fazendo esse paralelo, né, Gisá? Porque hoje estamos em 2024 e falar de mulheres na tecnologia é complexo. Sim. Imagina 25 anos atrás, né? Conta pra nós, Lu, como é que foi essa quebra de paradigmas pra você? Como é que foi despertar curiosidade por esse assunto numa época que, né, as crianças não tinham esse hábito, não era ali, né, o roteiro habitual das atividades infantis, não tinha ainda a programação, não tinha ainda a computação, né, o povo ia pro balé, ia pra natação, ia fazer a outra língua, buscar o inglês. Como é que foi pra você esse despertar? Então, eu nunca fui muito da parte de esportes, né, então eu sabia que ali não era muito a minha aptidão. Até no início ali que a gente estava conversando antes, vocês fizeram essa pergunta da onde veio e eu não conseguia lembrar. Agora que eu tô pensando em toda, né, a gente faz, né, aquela busca assim, eu chegando na escola e fazendo isso, eu comecei com a datilografia. Foi isso que era bem importante na época, fazer datilografia. E na mesma escola tinha também aula de informática. Na época Basic, DBase, COBOL, DOS, Fácil, Lotus, essas, né, desde a parte de sistemas até a parte de desenvolvimento de sistemas, né? E aí aquilo me chamou a atenção, então foi uma migração, né? Passei de datilografia já para esses cursos. Na época, a gente desenvolvia códigos, tipo, muitas linhas de código, às vezes 500, 1000 linhas de código, ficava horas fazendo um carrinho andar de um lado pro outro da tela, literalmente. E aí a gente desligava o computador e perdia tudo. Porque na época não tinha nem espaço em disco para poder gravar essas informações. Na época tinha só disquetes e eram muito caros. Aí, obviamente, né, pedi de presente de Natal um disquete. Então eu ganhei, né, um disquete que é super grande, não lembro qual é o tamanho dele, 5/4, 7/8, eu acho. E aí ali eu conseguia daí então salvar todo o meu trabalho e tal. Então foi aí que eu comecei. Todos aqueles dados da época. Nossa, eram muitos dados. Hoje em dia, assim, é uma loucura. Então isso é muito legal, assim, porque daí eu consegui fazer por toda essa passagem, né? Na época o disquete ele era flexível, grande, depois ele passou para flexível, menor, depois ele passou para aquele mais rígido, que até é o ícone do salvar até hoje, né? Então essa foi a história e como aconteceu. Aí, fazendo muito tempo, né, com 16 anos, já tinha feito todos os cursos possíveis e imagináveis, então surgiu a oportunidade da aula naquela escola. Então, com 16 anos já comecei a dar aula, então sou professora, né, melhor não falar o tempo, há muitos anos, então, desde ali. Então, eu comecei a dar aula de informática para gerentes de grandes empresas da cidade que eu morava, inclusive. Olha só. Né? Então, o que hoje pode ser, assim, um pouco disruptivo, primeiro uma mulher, segundo 16 anos, dando aula para gerentes de grandes empresas, na época era simplesmente uma necessidade de mercado e na época era uma coisa que ninguém entendia, ninguém sabia o que era tudo aquilo e tudo que poderia acontecer. Na época não existia internet, nada. Então eu acho que essa pergunta foi feita para mim no AI Summit, né, para o painel que eu participei, para várias mulheres na IA, no caso lá.
E eu fiquei pensando, assim, que eu não tive muita dificuldade em termos de... por ser mulher, porque na época era tudo tão novo que ninguém dizia pra mim que eu não podia. Ninguém dizia pra mim que aquilo não era para mulheres, porque até então não era pra ninguém fazia aquilo. Era novo pra todo mundo. Que cenário maravilhoso, né? E aí entrar em ciência da computação foi só caminho natural, né? Sim, éramos em 45 pessoas na turma, 3 mulheres e 43 homens, né? Sim, era. Então, a gente sempre brinca, a gente fez festa, né? A gente faz festa, né, todos os anos. A gente brinca que a gente é formado em truco 1, truco 2, né? Porque a gente, né, tem todas as nossas piadas internas, assim. Mas bacana, bem bacana mesmo. E é uma coisa que, sem querer, eu investi no mercado que veio explodir. Veio a ser um mercado muito próspero, né? Mas só porque realmente foi curiosidade, assim. E ali eu me achei, né? Então, dica número 1. A importância é... A gente sempre pergunta, né? Por que a gente tem tão poucas mulheres na TI? Eu acho, minha opinião, que é por falta de experimentação. Eu simplesmente experimentei. Eu poderia não ter gostado. E tava tudo certo. Mas eu experimentei. Né? Então, quanta gente aí é o melhor do mundo, às vezes, né? Em alguma coisa. Por quê? Porque experimentou. Sim, né? se deu essa oportunidade. Exatamente, né? Exatamente. Que bacana. Dica boa, né? Aliás, falando sobre essas curiosidades, né, e sobre o contexto de inteligência artificial, você ter estudado aí com muitos homens, tem uma outra curiosidade para nossa audiência aqui, né? Até se você estiver assistindo primeiro esse vídeo, depois dá uma fuçada lá, porque a gente também já gravou podcast com o professor Juan Pablo, que é esposo da Lu. Lu, conta pra gente como é que é esse café da manhã com inteligência artificial aí do casal. Então, hoje mesmo já mandei mais uma IA que eu fui descobrir. Gente, hoje em dia, inteligência artificial, principalmente, eu tô falando mais de IA generativa, tá? IA generativa é onde me chama mais atenção, aonde eu vejo que a gente sim consegue colocar no nosso dia a dia de uma forma muito rápida, com resultados muito rápidos. Então, tudo que eu tô me batendo um pouquinho pra fazer, eu vou lá e busco uma IA para. Né? Então, a aula de hoje que eu vou dar na SPM, ela é inovação ágil, trazendo os princípios de Lean para a inovação ágil. Eu já dei disciplina de inovação, eu dou disciplina de métodos ágeis e eu também dou disciplina sobre Lean. Então, o que eu precisei? Eu tenho todo esse material, tenho tudo isso. Vou ter que ficar catando um por um e juntando e colocando esse slide, aquele slide? Não, né, gente? Precisa de uma IA que pegue esse meu próprio material e coloque isso num formato. Fiz lá a minha instrução para ele, achei a IA para fazer isso, coloquei a instrução e ele fez isso para mim. Obviamente, eu fui lá e revisei, mas ele fez tudo isso para mim, botou dentro do padrão, ficou bonito, ficou bacana e dentro da linha. Então, uma coisa que eu levaria ali umas 3 horas para fazer, eu fiz em meia hora. Então, isso me interessa muito. Então, eu gosto de facilitar a vida através da IA. Nossos cafés da manhã, voltando ao assunto, é sobre essas coisas. Né? Então, como as curiosidades que a gente tem dentro da IA, como trazer isso para as pessoas, como facilitar isso, que está cada vez mais fácil. Né? Os cursos que o professor Juan Pablo dá, ele vai mais para uma linha de desenvolvimento de agentes mesmo e tal. Então, como tem melhorado e facilitado, cada vez ficando mais amigável, mais fácil, né, para usar a IA, né? Então, a gente fica discutindo esse tipo de assunto e falando curiosidades. Ele descobre coisa de lá e eu descubro coisa de cá. Tem slides meus ali que é dele, que eu peguei de lá, e tem slides dele que é meu. Então, a gente vai trocando isso e a gente vai vendo como é curioso essa adoção pelas pessoas, no meu caso, que eu me interesso muito, né? Como é que as pessoas estão adotando isso. Que é uma nova língua, né, que a gente tá falando aí. Porque no contexto atual, né, então a inteligência artificial eu estudo desde a faculdade, há mais de 25 anos, né, a gente tem inteligência artificial no mundo e é muito poderosa, né, o Uber é a inteligência artificial pura, né, então todas as recomendações, Netflix, Amazon, inteligência artificial pura, só que até então nós usávamos passivamente, a inteligência artificial nos atingia, só que a gente não conseguia até então pedir para ela fazer coisas para mim, né? Por quê? Porque para fazer isso eu precisaria aprender a codar, eu precisaria aprender a digitar, a programar. E aí já é uma barreira muito grande para as pessoas.
Com o tal do ChatGPT, que chegou agora, né, e facilitou a nossa vida, o que aconteceu, né, que foi o primeiro de muitos, hoje em dia tem muitos. A IA entende a nossa linguagem natural. Então, ela transforma o nosso texto, a nossa voz em instruções e então ela responde. Então, agora qualquer pessoa pode usar a IA, por quê? Porque democratizou. Eu literalmente digo para ela o que eu quero que ela faça e ela me atende, e ela faz para mim. Então, ficou fácil da gente ser protagonista disso e da gente poder usar isso de uma forma muito mais ativa no nosso dia a dia. Só que é uma mudança no modelo mental muito grande. Inclusive, na Ilegra, a gente tem vários tipos de softwares que a gente também disponibiliza, além de desenvolver e trabalhar com outsourcing, inovação, várias frentes, que é o GitHub. O GitHub, ele é a maior plataforma de desenvolvimento do mundo. Tá? Então, são milhões e milhões de desenvolvedores utilizando essa plataforma. E tem o GitHub Copilot, que é uma IA para ajudar os desenvolvedores a desenvolver o seu código. E o que a gente pensou quando isso veio? Isso é novo, né? Mais recente. Bom, os desenvolvedores já são da área TI, eles vão sair usando isso, vão fazer chover, vai ser lindo de ver. Tivemos um bloqueio muito grande dos desenvolvedores. Alguns por receio mesmo, né, do que aquela IA poderia fazer, mas a maioria porque eu sempre fiz da forma que eu fiz. Então, por que agora eu preciso colocar uma inteligência artificial? E o principal, até então os desenvolvedores eram formados, e o que eles mais fazem, né, no seu dia a dia é falar a língua da máquina através da programação. E agora ele falar com a linguagem natural dele, pedindo para a máquina: revisa esse código, vê onde é que está o problema. Me faça um código que faça isso, para eu poder colocar. Faça a documentação desse software, o desenvolvedor odeia fazer documentação. Faça a documentação desse software, ele faz, eu vou lá e reviso. Então, eles bugavam. Era uma mudança muito grande. Então, a gente começou a ter que dar treinamentos para o pessoal dos desenvolvedores usar IA. Então, gente, não é fácil para qualquer pessoa, tá? Melhor, para quem é mais novo é mais fácil, né? Que eles têm maior facilidade. Mas não é tão fácil assim. A facilidade técnica é gigantesca, mas a nossa mente para poder extrair, né, o melhor é o que está sendo, assim, a curva de aprendizagem normal. Mas a gente vê isso acontecendo. Só que como os resultados são tão rápidos e tão significativos, na hora, o resultado que eu consigo com a IA, estou falando da IA generativa, nossa, aí tá sendo o que vocês viram, o ChatGPT, milhões e milhões de pessoas usando em pouco tempo, e agora os outros também, geração de imagem, geração de som, geração de tudo que a gente consegue fazer. Na mão de todo mundo, infinito, né? E você já falou em adaptação e já falou também em teste, né? Testa, usa, pega, veja. Mas que lição você daria, né, para quem quer começar? E principalmente você que é uma profissional, professora, que começou datilografando e acompanhou muitas mudanças, muito aceleradas, inclusive, ao longo do tempo, do que essa tecnologia pode fazer, né? Então, você também sentiu essa resistência quando uma nova tecnologia aparecia para você? Ou você foi bem adaptável? É que eu sou early adopter, né? Então, assim, eu sou curiosa, né? Então, pra mim, tudo nossa, que máximo. Obviamente que assusta, obviamente que tem muita coisa ali que, como qualquer tecnologia, uma faca é uma tecnologia. Eu posso usar pra cortar pão, como eu posso usar pra matar alguém. Mesma coisa que vai acontecer de ser usado pra coisas que não são bacanas e coisas, né? Mas, pensando no potencial para o bem, que é o que a gente sempre foca, é aquela coisa isso aqui é incrível, é inacreditável. E a gente que está mais envolvido na área de tecnologia, a gente consegue enxergar um pouco mais na frente dessas potencialidades, mais rápido. Exemplo, internet. Hoje, quando a internet lançou, né, discada e tal, era para mandar e-mails. Depois tinha lá o site era só uma tela de texto. Quando lançou o Hotlink, que a gente clicava e ia para outro lugar, nossa, que maravilha! Ninguém, quando entrou a internet, quando começou a internet, imaginou o que a gente faria hoje. Hoje em dia a gente não vive sem internet. Ele entrou no nosso dia a dia. A IA é exatamente a mesma coisa. A gente já vê muita potencialidade dela, a gente ainda nem imagina tudo que vai dar para fazer com ela, mas ela tem a velocidade para entrar na nossa vida está sendo muito mais rápida por ser amigável o nosso trato com ela, né? Então acho que é nesse sentido.
Sem dúvida. Bom, acho que essa provocação da Milena é interessante, né? Como é que a gente faz para experimentar mais? E até isso, porque efetivamente a inteligência artificial também traz uma série de comodidades, né? Praticidades. Eu tô até agora impactada com essa economia de horas que você teve de colocar tudo isso na IA, deixar ela compilar para você, 3 horinhas de trabalho. Quanto vale hoje 3 horas do seu trabalho? Milena, gente, é impressionante, né? Então, acho que nesse ritmo da gente buscar usar a inteligência artificial de uma maneira que facilite mais o nosso dia a dia e deixe o nosso processo de trabalho mesmo mais fluido, a nossa vida pessoal melhor organizada. Como é que você tem trabalhado a inteligência artificial pensando justamente nessa ótica, né? De deixar o mundo mais fácil para nós? A gente, na verdade, se a gente for ver a produtividade que a gente está tendo hoje, né? O aumento da produtividade via IA também pode acontecer com automações. Então, são 3 frentes hoje. Hoje a gente está na produtividade 4.0. Ontem eu estava na Mercopar dando uma palestra sobre isso. Que a gente tem inteligência artificial, a gente tem a automação das coisas e a gente tem também o IoT, né? Que é a internet embarcada, a internet das coisas. São coisas que a gente mesmo, assumindo esse protagonismo de usar a nosso favor, tá acontecendo esse movimento de descobertas são boas práticas, coisas que a gente pode botar no nosso dia a dia. Por exemplo, eu tô lá trabalhando no sábado de manhã e preciso delegar várias coisas via e-mail. Eu programo os meus e-mails para serem enviados somente na segunda-feira às 9 da manhã, porque eu não quero ficar incomodando o meu time no final de semana. Então, às 9 da manhã, vai para lá. Tem essa função no Gmail, tem essa função no Outlook, tem essa função lá pra gente fazer. A gente sabe disso? Não. Então, é muito mais a gente saber as possibilidades do que a tecnologia que já está na nossa mão. Ninguém precisa comprar nada. Tá toda disponível já e cada dia mais... cada dia mais a gente pode ter essas facilidades, né? A gente tem IAs para desenvolver PowerPoint, a gente tem IAs para fazer análise para gente de relatórios, para fazer resumos, né? Eu quero fazer um resumo de um vídeo do YouTube, eu quero fazer, a gente já tem agora, né, no Meet e no Teams, que eu posso fazer a transcrição de toda a reunião, eu posso fazer uma ata da reunião, ela sabe quem falou o quê, quando, me diz o to-do list, quem ficou de fazer o quê para a próxima agenda, ela faz tudo sozinha. É inacreditável o que só não dá executa os to-dos, só não, né? Ainda. Mas dependendo da automação, dependendo da automação, né? Então, por exemplo, assim, se eu for falar ali na Ilegra, né? Na Ilegra, a gente, na terça-feira, a gente teve um evento que o Rafael Jardim estava contando do trabalho que a gente fez em conjunto no PicPay. O que eles fizeram lá, tá? Gente, a gente pegou um software chamado Monday, tá? Que aí eles criaram, então, toda a parte de campanhas deles, da parte de marketing, né? Ele é o gerente de operações de marketing PicPay, até então, para poder mandar briefing, validar briefing, enviar as coisas, né, de uma pessoa para outra e tal, e fazer as campanhas andarem dentro da empresa, era via reuniões e e-mails. Então, era uma reunião de briefing, outra reunião para priorização, e tinha as trocas de e-mail. Botando tudo isso para automação dentro de Monday, onde as coisas entram via forms, via formulário, e ela vai dando segmento e cascata, sim, foi feito, já está aqui e tal, foi reduzido e foi bacana que eles fizeram essa métrica, 1.500 e-mails por mês, foi reduzido para 0 sobre essas temáticas. Então, tempo, espaço em disco, tá? Espaço de nuvem, que é caro. Sim. A gente tem tempo das pessoas ficarem olhando aqueles montes de trocas de e-mail, e essas pessoas pegaram esse tempo desse monte de trocas de e-mail para fazer outras coisas muito mais produtivas, serem mais estratégicas. Então, a IA deixa a gente com mais tempo, ela nos dá maior produtividade, não para a gente trabalhar mais, para a gente trabalhar de forma mais inteligente, para que o nosso trabalho realmente vá agregar mais valor para a empresa, ou para nós mesmos, né? Dependendo do que eu estou usando. Então, essa que é a grande sacada. Né? Então, que a gente tem essa facilidade e a gente consegue, então, economizar tempo, e tempo é custo, e eu consigo usar isso para pensar em coisas novas para a empresa, para inovação, aumentando a receita da empresa também. Então, isso levando já para o lado um pouquinho mais da empresa. Então, assim, a gente, como pessoa, se sente muito mais empoderada de fazer as coisas, e detalhe,
a gente reduz aquela sensação de que eu trabalhei o dia inteiro e parece que eu não fiz nada. Aquelas agendas que poderiam ter sido e-mail, aquelas várias coisas dentro da empresa que a gente consegue se realmente ver que o que eu estou fazendo está agregando mais valor, sabe? Então, não é só a empresa que ganha porque ela está ganhando em produtividade, a gente também ganha até com saúde mental mesmo, de ter muita coisa operacional. Tudo que a gente chega na frente do computador, senta e dá aquela suspirada, agora tem que fazer isso aqui, pensa que dá para ou automatizar ou usar uma IA para ajudar. Sempre tem, hoje em dia cada vez mais tem alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que é aí que é o que a gente consegue trazer assim pro dia a dia. Eu já anotei esse corte aí, que ficou ótimo, já anotei esse corte aqui. É bem isso, assim, né? Pra tirar esse peso das pessoas, de fazer essas coisas que nos deixam exauridos. E a gente saiu do papo com o professor Juan muito provocada, assim. Foi o primeiro Dynamics Gizá, da SPM aqui no Novo Espaço, né, aqui em Curitiba. E a gente saiu muito provocado, porque ele coloca, inclusive, uma data limite, né, que foi o objeto de pesquisa dele, para que a gente se letre em inteligência artificial. O papo com o professor Juan foi muito de panorama de Brasil, quando a gente olha para empresários. Como as empresas estão atuando, o que estão fazendo, o que ainda falta fazer. E eu queria te perguntar sobre as pessoas físicas. Você acha que essa curva de aprendizagem, que as pessoas estão abertas para essa curva de aprendizagem, ou ainda falando de Brasil, de metodologia de ensino, da nossa cadeia de ensino, né, que se conhece bem, principalmente o ensino público, ele está preparado? Ou as pessoas estão preparadas para fazer essa curva de aprendizagem? Na verdade, ninguém tá, né? Porque eu que tento estudar, né, mais a fundo isso, porque é a área que eu gosto e atuo, já é coisas novas todos os dias. Então, acho que a primeira coisa é esquecer o FOMO, né? Fear of Missing Out, né? De estar sempre perdendo alguma coisa. Sim, as coisas estão mudando muito rápido. Ninguém está preparado para isso, porque a gente não é novo para todos de novo, né? Então, o que a gente tem hoje, sim, que pensar? Tanto as escolas, né? O ensino em si, mas as empresas trabalhar com programas de adoção. Eles democratizarem a informação. Porque as pessoas hoje, né? Se hoje alguém me perguntar assim, tá, mas como eu faço? Eu digo assim, é pegar o que tem influenciadores que dão dicas todos os dias de prompts, de IAs, do que dá para fazer, de geração. São coisas do dia a dia. E dependendo da necessidade de cada um, são os gatilhos motivacionais, né? O que motiva aquelas pessoas. Então, numa empresa, de repente dá toda uma adoption de Copilot 365, por exemplo, de como usar melhores ferramentas da Microsoft, quem é a Microsoft. Ou todo um programa de adoção do Gemini, por exemplo, né, que é a inteligência artificial do Google, para quem tem Google na empresa. Então, isso ajuda muito porque a gente tem um excesso de informação. Então, não é nem o por onde começar do início, porque não tem início. Exato. O início a gente não tem marco zero. Não tem, né? Marco zero. Ele é uma o marco já é 1 milhão, já começou. Exato. Já começou assim. Só que daí, o que é interessante para ti e o que é interessante para ela? Para que vai te... Para todo mundo saber sobre tudo, não tem, primeiro, não tem como por quantidade, e segundo, porque não faz sentido. Tem um monte de coisa lá que eu nunca vou usar. E o problema dela não é o teu problema, né? Cada um tem um desafio. E até isso, né? Eu acho que hoje um dos grandes desafios que a gente encontra na internet, de um modo geral, eu acho que a gente pode até estender, não ficar olhando só para a inteligência artificial, mas tornar o objeto mais amplo, é justamente essa curadoria de informação. Porque hoje a gente tem tanta informação, a gente tem acesso a tantos dados e a gente tem uma outra situação que é a questão da fonte, a segurança da informação, né? O que é questionável, o que não é questionável, como que a gente consegue garantir que aquela informação que a inteligência artificial está me retornando é uma informação fidedigna ou de fato ela está sendo alimentada por fontes seguras, né? Vamos entrar um pouquinho nessa seara, Lu, conta pra gente o que a gente tem que cuidados a gente tem que ter usando a inteligência artificial e entendendo que é um processo em evolução, né? Então, a tua pergunta já é a resposta do que a gente estava falando antes, né? Então, o que é hoje o ensino e o que é hoje o ambiente empresarial? É a curadoria. Então, assim, dá as diretrizes estratégicas para aquilo. A gente, então, nichar e colocar aquilo dentro daquela temática para daí trabalhar com maior profundidade. Senão a gente fica atirando para tudo quanto é lado. Né? Então, acho que isso é bem importante.
A segunda parte da pergunta, que eu esqueci qual era a pergunta. Com relação à segurança da informação, né? Isso. Porque a internet virou uma página em branco. Isso. Aceita tudo. Então agora Tá na internet, é verdade. agora eu acho que eu vou ajudar um pouquinho aqui o seguinte, tá? A gente não confia no que a IA ou no que a internet nos dá, nunca. Por isso a gente precisa ter referências. Então, toda aquela parte, né, que os alunos não gostam e tal, que é a teoria, gente, isso é fundamental. Então, as pessoas que melhor vão aproveitar a IA são justamente as pessoas com maior referência. Por quê? Porque elas conseguem ir além do que aquilo que está sendo dado. Primeiro, eu consigo ver se aquilo realmente é real, né? Eu dei para vocês o exemplo das minhas aulas. Eu tive que revisar a aula toda para ver se realmente era aquilo. A gente tem casos aí, por exemplo, de IA que está fazendo, que os advogados pedem para fazer processos e eles estão levando esse processo para o tribunal e a IA está citando leis que não existem. Eles não checaram antes. E ninguém falou para ela que não era... Que ela não podia ser criativa. Ninguém falou. Se não colocou no prompt que ela tem que usar esse código penal desse ano, não vai. Então, por isso que a IA é um baita de um assistente. Ele nos faz tudo o que a gente quiser, só que a gente tem que saber pedir. Gente, se a gente não sabe o que a gente quer, ela nunca vai dar o que a gente precisa. Então, por isso que a referência anterior, o olhar estratégico, o que eu quero com aquele material, o como fazer, ela faz para mim, mas o que eu quero com aquilo, para que eu quero para aquilo, por que eu estou desenvolvendo aquilo, é a grande sacada, né? Então, é nesse sentido que a gente vê quem são as pessoas que melhor exploram hoje a IA que a gente tem visto, as pessoas que têm maior repertório. Sabe o gestor que explica muito bem para o seu assistente o que ele quer? Porque eu posso pegar uma planilha e dar para um assistente e dizer assim para ele: me faz um resumo do que está aqui. Ele pode fazer isso de mil formas diferentes e é muito possível, bem provável que ele vai me entregar uma coisa que não era bem isso que eu queria. Agora, se eu disser para ele: olha, pega essa planilha, mas pega com esse relatório, cruza essa informação com isso aqui e me gere um insight falando sobre um tema específico para a nossa empresa ou para a área específica, a probabilidade é que aquilo vai vir de uma forma melhor. Ou seja, ele explicou bem detalhadamente o que ele precisa. É isso que a gente faz com a IA. Quanto mais detalhado for, melhor. Quem que consegue fazer isso? Quem sabe muito bem o que quer e quem tem repertório, inclusive, de comunicação. Então, por incrível que pareça, para usar a IA, quanto melhor a tua comunicação, a tua empatia, né? O pedir por favor, né? A gente tem um especialista IA, o Milagre, né? Que trabalha muito com a gente. Ele fala o seguinte, que já tem dados e provas de que se a gente pede para a IA desenvolver alguma coisa mais complexa e dizer para ela assim, e antes de responder, respire antes de responder, o resultado vem melhor. Interessante. É muito interessante. Então eles estão vendo isso assim, que se a gente, quanto mais o nosso jeito mesmo de ser assim, calma, tá? Então tu faz tudo, mas depois reflita, vê se é aquilo mesmo para depois me devolver. Fica melhor o resultado. Já tá tendo estudos nesse lado. Então assim, né, o professor Goa sempre diz, né, que ele agradece o micro-ondas, né? Uhum. Algo nesse sentido. Então assim, quanto mais real mesmo for aquela conversa que a gente tá tendo com a IA, dizendo eu sou uma empresa tal, que assim, atua assim, faz isso, tá. E nesse contexto, então, me faça tal coisa, o resultado vai ser muito melhor e muito mais robusto. De novo, eu tenho que saber o que eu quero, para que eu quero, aí ele vai me ajudar. É artificial, mas é feita por humanos, né? Exatamente. Você veja, ela respeita as emoções humanas. Respire, o resultado sai. Sai maravilhoso. Para tua equipe, para inteligência artificial. Maravilhoso. Não perca, quanto mais inteligência artificial você usa, não perca nunca suas habilidades humanas, né? Esse é o recado. Ela diz, por favor, sabe? Não, é uma coisa assim que, inclusive pra gente, né? A gente também tá cada vez mais duro, né? Nessa coisa da comunicação, às vezes ser objetivo demais, né? Sem Tentar dúvida. não perder isso ali, porque, assim, estatisticamente, tá começando a ter algumas coisas aí mostrando que realmente funciona também nesse âmbito, né? Muita coisa legal, assim, tem muito detalhe bacana, por isso que é motivador, sabe? É um mundo novo e encantador, né? A gente tá descobrindo novas possibilidades, um infinito de alternativas, uma inteligência que a gente
talvez jamais alcançasse, né? E agora a gente tem esse suporte com a inteligência artificial, como ainda falta pra gente ter compreensão sobre, né, todo esse potencial, as ferramentas que estão a nós disponíveis, e mesmo essa questão da acessibilidade, né? Eu acho que a pergunta que a Milena comentou anteriormente também foi muito interessante nesse sentido, da gente pensar que, lógico, dentro do contexto profissional, dentro do ambiente empresarial, esse letramento está sendo intensificado, né? As empresas têm apontado, as pesquisas mais recentes, né, têm apontado que está na prioridade estratégica dos negócios trazer o contexto do letramento da inteligência artificial para os negócios, mas realmente eu acho que a preocupação maior é que a gente não exclua, né, quem não está participando desse ambiente, mas convide essas pessoas a também estarem fazendo parte desse movimento, porque quem ficar de fora vai ser muito difícil de acompanhar o ritmo. Nós estamos todos juntos muito novos nesse momento, né, Lu? Mas acho que a evolução que tá por vir, né, até ia te provocar nesse sentido. Se você puder contar pra gente o que você tá enxergando aí nos cenários de futuros possíveis com a inteligência artificial. Eu coloco muito... Eu vou muito nas pessoas, tá? Porque pra mim, inteligência artificial é pessoas. Eu vi uma frase essa semana do Ricardo Amorim, onde ele colocou assim, que a IA não vai tomar o teu emprego. Quem vai tomar o teu emprego é alguém que vai saber usar a melhor IA do que você. Essa é a ideia. Né? Então, assim, alguém vai ser mais produtivo, vai saber usar. Então, sim, para essas pessoas a gente vai perder o emprego, como várias outras evoluções anteriores, né? A IA, ela tem muitas coisas que eu acho que a gente vai poder tirar proveito a curto prazo. Por exemplo, uma reflexão que eu fiz ontem de uma pergunta lá na Mercopar, que uma pessoa fez, sobre os gaps geracionais que a gente tem nas empresas, conflitos de geração que a gente tem nas empresas. Né, uma reflexão bem minha, assim, né, mas que já começa a ser perceptível nas empresas. Por que não usar a IA para reduzir esse gap? Como eu acabei de dizer, as pessoas que têm maior repertório conseguem extrair melhor as coisas da IA. A gente tem a galera, os millennials que estão entrando, que sabem mexer com a IA. Então, será que não é aí um casamento perfeito? Exatamente, para fazer esse pessoal começar a se entender melhor? Sabe, eu entro com a parte da tecnologia mesmo, de como usar e tal, entro aqui com o repertório e vamos trabalhar junto nisso. Será que não é uma oportunidade nesse sentido? Sabe? Então, tem muita coisa aí que eu acho que vai dar pra... Ao mesmo tempo, a gente tem algumas questões muito sérias. Por exemplo, eu falei pra vocês que é um baita de um assistente. Então, eu preciso ainda de um assistente? E se eu não tiver assistentes? Eu não preciso mais de assistentes. Se eu não tiver assistentes, como é que as pessoas vão evoluir nas carreiras? Por onde elas começam? Não é? Por quê? Porque até então o trabalho de assistente era uma coisa que eu precisava, é o início da carreira da pessoa, para a pessoa começar a aprender aquilo ali, para ela poder subir na carreira e a gente alimentar a pirâmide das pessoas. E daí? Se eu não preciso mais do assistente, porque o trabalho que o assistente fazia, a IA faz para mim. Como isso vai acontecer? Como é que vai ser a entrada de novas pessoas no mercado de trabalho? A mesma coisa no ensino. É um desafio muito grande agora com os professores. Por quê? Porque o jeito que os professores até então dão aulas, que é decoreba, pergunta e resposta. Pra quê? E realmente se coloca no lugar do aluno. Não faz sentido se eu posso ir ali botar no Google ou pedir para uma IA fazer para mim. Por que eu preciso saber isso? Se colocar no lugar do aluno também. Existe um gap aí, em termos de vida real, com a forma que a gente ensina. Mesmo os conhecimentos que são necessários para a gente navegar no mundo contemporâneo, né? A gente não precisa saber a tabela periódica, porque em 30 segundos eu tenho todos os minerais do mundo, todos os elementos químicos do mundo à disposição, numa composição muito mais bonita e mais legal, né, do que a tabela periódica. Eu não preciso necessariamente saber a sequência correta, eu posso acessar a informação de outra maneira, né? Mas eu preciso saber perguntar, por exemplo, que talvez... Não, e pra que eu quero aquela informação? O que eu quero fazer? O que eu quero fazer com aqueles elementos? Pra que eu quero usar, né? Eu quero usar pra quê? Como é que vai processar? Aí que tá. Que assim, a gente fica falando,
a gente fala de várias coisas, roda e cai sempre nos mesmos lugares, né? Quais são os profissionais que a gente quer no mercado? O que tem raciocínio lógico, o que resolve problemas complexos, o que tem comunicação, o que tem... É tudo que a IA faz. E é tudo o que a gente deveria estar trabalhando, senso crítico, ética, tudo que a gente deveria estar discutindo no ensino, porque daí, gente, da onde vem, o como hoje em dia é o de menos, ou o fazer. Agora, o que fazer? Né? Eu quero fazer uma análise de uma empresa, eu quero que ela me faça uma análise SWOT hoje de qualquer empresa. A gente joga lá no ChatGPT e diz, faça uma análise. Minha empresa é assim, 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 tem tantos anos, aqui tá o link dela, o site dela, faça uma análise SWOT da minha empresa. Ele faz para mim, já pensando nas tendências tecnológicas. Ele já coloca para mim onde tá as minhas fraquezas, onde tá minhas fortalezas. Ele faz para mim isso. Só que eu tenho que saber o que é uma matriz SWOT. E para que você vai usar aquilo, né? O senso crítico também para Exatamente. separar que a IA está confabulando e dizendo coisas que não tem, né? A tomada de decisão é sempre sua. Exatamente, sempre. Então, assim, a gente tem IAs hoje na parte médica, que é fantástico. O poder dela, a acurácia dela para fazer diagnósticos é muito maior do que do ser humano, porque ela tem todo o conhecimento do mundo na mão. Não é só o médico experiente que tem lá, passou 1000 pacientes pela minha mão. Não, ali passou a população inteira. Então ela consegue fazer isso. Mas quem que dá o ok final para aquele diagnóstico? O médico. Mesma coisa. Então sempre, nunca confiar 100%, né, nas IAs, até porque elas estão em evolução ainda. As IAs generativas, para a parte estatísticas, elas não são boas, não são nada boas. Aí tem outros tipos, né, de tecnologias que fazem muito melhor. Então a gente tem aí algumas especificidades, assim. Então, tem algumas IAs generativas que são melhores para uma coisa, outras são melhores para outra, que a gente vai testando. Mas daqui a pouquinho já lança uma nova, daqui a pouquinho esse ranking já muda. Então, por isso que é no teste mesmo, né, do que a gente se adapta melhor e fazer sentido pro seu dia a dia. Lu, sabe a pergunta que ficou na minha cabeça desde que você me contou que você preparou a aula de hoje no Dynamics da SPM com uma IA? Qual é essa IA que economizou 3 horas aí do seu tempo? Por favor, eu preciso usar amanhã numa apresentação, num projeto. Então, tem várias, tá? Assim, a que eu mais indico até para as pessoas é o Gamma.app. É o que eu tô usando mais, assim, por exemplo, eu preciso explicar dentro da minha aula, eu preciso explicar melhor aqui o que é uma IA generativa, por exemplo. Eu entro lá e coloco, faça uma apresentação de até tantos slides, opcional ou não, tá? Até 5 slides explicando o que é a IA generativa, com exemplos, com instruções de como fazer o design de prompt, e não precisa ter que os exemplos sejam para marketing, por exemplo. Aí embaixo ela vai me pedir se eu quero bastante textos por tela, se eu quero médio ou se eu quero poucos textos por tela. Ele me pede embaixo também se eu quero que ele gere as imagens para mim, para esses tópicos ou não. É de graça, tá? E aí eu digo, certo, o que eu preciso e dou ok. E aí ele pede para eu escolher qual layout que eu quero, né, daquele PPT. Eu escolho o layout e ele monta para mim tudo. Aí eu só vou lá e reviso o que eu preciso naquele momento. Anotado, gente. Anotado, Gama.app então, tá salvando a minha vida nesse caso aqui, tá? Mas, o que tem que ter, o que não pode ter, qual é o foco que tem que dar, aí é aqui, né? Aí é aqui, porque senão eu também tô rendida, né? Claro. Eu não posso acreditar em tudo. Aí vem aquela pergunta, né? Não posso acreditar em tudo, tá? Como é que eu faço para selecionar? Tem uma IA que é bacana, parece que o Gemini tá fazendo também, mas quando eu vou fazer alguma coisa, um artigo, alguma coisa assim, eu uso muito o Perplexity, porque ele dá fonte, ele diz de onde veio aquela informação, tá? Parece que o Gemini tá fazendo também, mas aí o Perplexity ele faz e eu gosto bastante. Por quê? Porque eu olho assim, nossa, que interessante isso aqui, veio da McKinsey, veio da Gartner, aí tem um linkzinho lá, eu consigo entrar e ver o relatório de verdade, sabe? E aí eu pergunto pra ela, gostei disso aqui, fale mais sobre isso. Ela vai lá e fala mais sobre aquele tema. É uma conversa literalmente que a gente começa a ter, né, com a IA, é bacana.
Uma conversa inteligente. Exato. E cuidando do nosso tempo aqui também, Lu, queria ouvir um pouco o que você vai trazer para o Dynamics de hoje, né? Quem nos acompanha sabe que a gente sempre grava com os professores que vêm aqui para os cursos da SPM e sempre tem muita novidade, muita coisa boa, muita inovação, mas queria ouvir um pouquinho o que você vai trazer aí de interessante. Um aperitivo. Então, na verdade, eu já dei spoiler, né? Então a gente vai falar de inovação, ágil, usando os princípios de Lean. A gente vai fazer, hoje a aula ela é bem para falar sobre esses 3 temas, lembrando, temos que ter referência o que é inovação, o que é agilidade e o que é Lean, que a aula, né, hoje à noite ela é um pouquinho mais curta, e amanhã é mão na massa em cima disso. É um workshop que, até estava conversando antes, que geralmente eu levaria, assim, 12 horas para fazer. Eu consigo fazer hoje na metade do tempo. Por quê? Porque eu inseri a IA generativa junto. Obrigada, IA. Obrigada, IA. Né? Então, assim, por quê? Porque pra mim não me interessa fazer os alunos ficarem lá quebrando a cabeça pra fazer um brainstorming, por exemplo. Eu quero que eles entendam o processo, eu quero que eles entendam o caminho para chegar numa inovação ágil. Como fazer uma inovação rápida que me dê resultados rápidos na minha empresa. E que eu consiga testar de uma forma muito rápida, já ajustar para melhorar ela, ou abortar. Né? Eu sempre digo isso, né? Teve a turma lá de Chapecó, eles disseram assim, professor, a inovação, como é que eles falaram? O erro ou o projeto dar errado também é o resultado. Com certeza, o erro também é o resultado. Quer dizer que, olha quanto tempo eu estaria levando para botar aquele negócio no mercado, lançar aquele produto, aquele serviço e não dar certo. Assim, eu já consigo fazer isso de uma forma muito mais rápida, testo muito mais rápido, já ajusto e já tenho uma segurança maior, nunca 100%, mas segurança muito maior na hora de colocar no mercado. Ou então, não vai funcionar, não é o momento, não é agora. E aí já segura o projeto, aborta o projeto, já então investiu-se tempo e não tão grande assim também, tá? Então eu acho que é bem isso, assim, a ideia é a gente trazer como fazer resultados mais rápidos, né, para as empresas. Eu acho que as empresas estão cansadas de fazer projetos muito longos, que demoram para dar resultado, porque quando começa a dar resultado o mundo já mudou. E aí já não faz mais sentido. Então, fazer essa parte voltando um pouquinho lá para inovação bem incremental, fazer algumas coisas assim, que realmente elas vão crescendo com o tempo, faz muito mais sentido no dia de hoje, até em termos de investimento, e a gente já ter rentabilidade também mais rápido. É isso. Demos uma volta olímpica aqui com vários assuntos. Muito obrigada, Lu, foi espetacular, que bom que você pôde estar com a gente hoje, felizes dos aluninhos que vão estar acompanhando logo mais a nossa aula da SPM. É isso também, então, prof, muito obrigada, já tô íntima aqui, já chamando de prof, já tô querendo descer lá para acompanhar a aula também, é sempre assim, eu escuto o spoiler e falo, eu tô indo junto. Obrigada pelo teu tempo e também parabéns, assim, fica a nossa admiração pela sua trajetória, né, que construiu tanto e ainda vai construir muito mais e tá levando essa mensagem para muito mais gente que precisa ouvir, isso é fundamental. E, enfim, vida longa a essas palestras, ao conhecimento e que a evolução venha ainda mais e ainda melhor. A ideia é a gente, né, desmistificar um pouquinho a tecnologia e principalmente só mandar sempre o recado que é experimenta, gente, experimenta. Só experimentar, não dói, não machuca, experimenta que eu acho que é bem possível que vai gostar. Experimenta IA. Experimenta IA. Eu acho que esse é o nome do nosso episódio já. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Você acompanha esse e outros episódios sempre no YouTube do Gas Conecta, no nosso site www.gasconecta.com.br, já confundi aqui, e também @gasconecta nas nossas redes sociais. Você sabe onde nos encontrar e sabe que a nossa conversa aqui é de muita qualidade. Então, até a próxima.